Fala pessoal, como que vocês estão? Eu sou o Gustavo Leite, apresentador do ZepoCast, e a gente está muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque hoje não é nada mais nada menos do que o nosso primeiro episódio do podcast Movendo o Futuro com a Zepo. Aqui é um espaço para a gente poder falar sobre a mobilidade elétrica, inovação e tudo que está por trás da nossa missão aqui na Zepo Motors do Brasil, tá? Hoje a gente vai bater um papo bem rápido para falar quem nós somos e por que criamos esse podcast e o que vocês podem esperar daqui para frente, tá? E hoje nós estamos aqui com esse time de sucesso, nosso corpo diretivo, os Fábios, né? Por favor, galera, se apresentem aí. Prazer, pessoal, sejam bem-vindos. Estou muito feliz aqui no primeiro episódio do nosso podcast. Eu me chamo Fábio Guasti, eu sou o diretor-presidente da empresa. Estamos aí, na luta. Primeiro episódio vai ser sucesso. Bom demais, bom demais. E você, meu querido Sá? Eu sou o Fábio Sá. Bom, eu acho que primeiro, para trabalhar aqui na empresa, a gente precisa chamar Fábio, né? Então a gente tem aqui o Fábio. Depois do José, sempre os Fábios, né? É isso aí. Então, eu sou o diretor executivo da empresa e a gente está muito feliz com esse primeiro episódio e sei que esse podcast vai ser um sucesso. Com toda certeza, com toda certeza. E agora, a primeira pergunta, né, que eu acredito que seja a mais importante, que todo mundo aí desse lado da telinha está querendo saber, é o que é a Zepo Motors do Brasil? A Zepo Motors, Gustavo, ela é uma startup, tá? Uma empresa que tem 3 anos de existência, que tem como principal objetivo levar mobilidade elétrica para os brasileiros. Uma empresa brasileira que quer levar mobilidade elétrica para os brasileiros. Então, hoje, o nosso maior legado é esse, nossa maior missão. E a gente tem hoje gigantes chineses que são nossos parceiros, que ajudam a gente a produzir nossos carros, as nossas máquinas, nossos equipamentos. E a gente tem certeza absoluta do lugar que nós vamos chegar. E agora, Sá, responde aqui pra gente, cara, por que um podcast da Zepo? Consegue falar um pouquinho pra gente? Bacana, muito legal essa pergunta, Gustavo. A gente planejou bastante esse podcast porque ele foi criado para quebrar alguns paradigmas, né? E para fortalecer a questão dos veículos eletrificados aqui no Brasil. Existe um grande paradigma que produtos chineses lá atrás eram produtos muito ruins, né? E essa hoje não é a verdade do que acontece lá na China. Aliás, a China, acho que, na minha visão, é a maior potência do mundo hoje, principalmente na questão de fabril, né? Então a gente trouxe esse podcast para fortalecer, além de fortalecer a marca Z, para fortalecer o nicho. Então a gente quer trazer aqui concorrentes, os diretores da BYD, queremos trazer os profissionais de eletromecânicas para contar um pouquinho como é que funciona o desempenho dos carros, a questão de bateria, que todo mundo pensa que entram nesses carros e as baterias explodem, e hoje a gente precisa desmistificar tudo isso, e o podcast foi um espaço que a gente criou para poder trazer esses colegas de trabalho, esses colegas de ramo de atividade, e para poder levar aí o que é verdade para o povo brasileiro. Empresários também, clientes, né? Perfeito, exatamente. Então agora a gente queria saber também, né, creio eu que seja uma das perguntas mais importantes também, porque a gente sabe que a Zepo é uma montadora muito grande que não engloba só a parte dos carros, mas também de maquinários elétricos, né? E na sua visão, né, doutor, que é o idealizador da marca, na sua visão, quais que são os principais produtos da Zepo? Gustavo, a Zepo, você falou bem, ela é uma grande montadora e importadora, porque apesar de ser uma startup, por trás da Zepo existem gigantes do ramo automobilístico e de maquinários que produzem carros e máquinas há quase um século e estão entre as maiores hoje do mundo. Então, na Zepo, elas estão aqui presentes no Brasil como Zepo. Essa pergunta é importante porque nós temos muitos produtos que são disruptivos, produtos que foram pensados por pessoas que realmente passaram por dificuldades e que a gente queria um dia poder suprir isso. Por exemplo, nós temos a primeira e única empresa do Brasil tem o trator elétrico. Esse é um produto excepcional, na minha visão, apesar de que hoje não é o nosso chefe de venda ainda, por questão de divulgação, nós estamos iniciando a divulgação mais forte desse produto, mas ele, na minha cabeça, no meu pensamento, que ele é o principal produto. Porque a gente vai ter muito produtor rural que vai assistir a gente,
Cara, você vê um produtor rural, você não vê o cara arrumado, você não vê o cara perfumado, você vê sempre o cara ali simples, humilde, essa é a figura do produtor rural. E é porque ele quer? Não sei se é porque ele quer. Muitas vezes é porque ele não pode. E aí você entra, por quê? Porque o custo de produção desse cara é muito alto. Então você pega um trator, eu sei porque eu fui produtor rural, você tem um trator lá pequenininho diesel, um pequenininho, 25 HP, como nós temos o nosso elétrico aqui, você para manter um equipamento desse a diesel, você vai gastar no mínimo, trabalhando pouco, 2, 3 mil reais por mês. Gente, o produtor rural, isso é uma coisa impossível. 3 mil reais, que isso? 3 mil reais ele não tem. Estou falando que o produtor rural tem 5, 6, 7, 10 alqueires de terra. Sim. Então, nós estamos falando de. Aí você coloca um trator lá, que você coloca 2 painéis solares. Com 2 painéis solares, esse cara, ele vai acordar de manhã, vai pegar o celular, tirar da tomada, e vai pegar o trator, tirar da tomada. Conta de energia, temos aí o sol. Então, 2 painéis, inclusive nós damos uma secundária, por exemplo, quando compra o painel solar. Legal. E aí a gente, ele vai trabalhar com o trator dele, vai parar na hora do almoço, se trabalhou pesado, dá uma carguinha na hora do almoço, carrega em 1 hora quase 100%, trabalha à tarde, de noite ele vai colocar na tomada e vida que segue. Esse produtor rural, ele vai começar a ter rendimento que ele nunca teve antes. Nós temos aí exemplo na Europa que substituiu aí trator agrícola combustão por trator elétrico, hoje tem 90% das propriedades são elétricos. Então é isso que vai acontecer no Brasil também, e a gente, antes de ganhar dinheiro e pensar em vendas, a gente pensa realmente em que ele vai ter um trator e que ele vai se pagar. Isso é um produto excepcional. E a gente tem outros produtos que são excepcionais. Nós temos lançamentos aí, nós temos o Salvadrone, que nós vamos lançar, que vai ser patenteado, só nós temos. Esse produto vai revolucionar. Nós temos aí o automóvel elétrico mais barato do Brasil, e ainda com algumas patentes que a gente, nesse momento, não podemos falar, né, Fábio? Mas a gente vai, no momento certo, aqui no podcast, nós vamos contar. Nós temos patentes para vender, mas de forma muito acessível para as pessoas simples. Nós temos um SUV de luxo que vai ser uma revolução em mobilidade, em longevidade de percurso. Nós vamos lançar um produto de mobilidade com bikes, começar pela cidade de São Paulo. Cara, a gente tem muita coisa para falar, que se eu ficar aqui eu fico o dia inteiro falando para vocês. Então vamos seguir e a gente, nos próximos podcasts, tem muita coisa para frente para a gente apresentar para o pessoal. Tá, então você está me dizendo que é como se fosse, não sei, basicamente um celular, né? Se você precisa utilizá-lo, você simplesmente vai lá na tomada, carrega, espera o tempo de carga, depois vai e utiliza o trator ou, enfim, o maquinário que o cara está lá utilizando. E fora isso, né, a gente sabe que no meio do mato deve ser muito difícil de você encontrar um posto de gasolina, né? Mas uma tomadinha 220, qualquer lugar você acha. E tem, de fato, essa acessibilidade? Como que funciona? Pode explicar um pouquinho melhor pra gente? Exatamente, Gustavo. A analogia é perfeita, a gente usa todo dia essa analogia. É como se fosse um celular. Primeiro, qualquer lugar, hoje no Brasil, tem luz, tem ponto de luz. Né? Dificilmente você não acha. Se não tiver ponto de luz, mesmo assim, a gente não consegue lá colocar um off-grid, lá, um painel solar, umas baterias que captam essa energia, e essa bateria alimenta o trator. Então, até lugar que não tem energia, dá solução. Onde não tem gasolina, não tem combustível, não tem solução, tem que buscar. Então isso é uma vantagem. Legal. Segunda vantagem, a analogia com o celular. Por que a analogia com o celular? O celular da gente funciona perfeitamente por 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Você faz manutenção do celular? Você leva ele para trocar óleo, apertar parafuso, você faz? Você não faz. Agora, máquina a combustão, sim, todo o tempo. O combustível tem que entupir o bico, é problema o tempo inteiro. Então, são muito mais peças para dar problema, né, Fábio? Muito mais peças. Nós estamos falando aí de uma máquina com 3 mil equipamentos, 3 mil peças contra o carro elétrico com 150, 120 peças. Então, para você ter manutenção de um trator elétrico, seria ali as manutenções preventivas. É como um celular mesmo, exatamente isso. Se você não tombar, não bater, não deixar cair no chão de trauma, esquece, você vai usar 5, 10 anos. Então, peraí, desculpa interromper. Então você está querendo me dizer que o cara, ele nunca mais, pro resto da vida, não vai ter gasto mais nenhum com o maquinário dele? Ele não gasta com mais nada? Ele tem gastos que são normais. Por exemplo, eu vou usar 5 anos, tem que trocar os pneus.
São gastos Legal. de peças, o sistema de tração, usou a tração, 3, 4, 5 anos tem que trocar, vai dar desgaste ali. Mas engenharia mecânica, esquece. Tá lá para usar 10 anos. E aí vai trazer o retorno financeiro para o produtor rural, e aí que vai sensibilizar. E é isso que a gente precisa passar no podcast. Isso é um assunto de milhares que a gente vai sensibilizar os governantes, as empresas que precisa fazer juros baratos, precisa financiar produtos que são sustentáveis e que vai trazer um retorno para o produtor e para o seu usuário. Elas se pagam, né? Você quer dizer, elas Exatamente. ao longo do tempo elas se pagam. É tirar custo do produtor rural para ele focar no que realmente importa para ele, que é a colheita, né? Cara, muito, muito legal mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta, acho que agora vou perguntar para o Fábio Sá, né? Que fica ali com a parte mais administrativa, um negócio mais, né, mais burocrático. É até interessante também agora a gente conseguir se aprofundar nesse assunto, porque é um dos carros-chefes aqui da montadora, né, da Zepo, que é como que funciona o nosso querido e bendito consórcio nacional da Zepo. Muito legal isso aí, Gustavo. Cara, um dos pilares aqui da Zepo é democratizar o acesso à mobilidade. E o consórcio, ele nos favorece muito para a gente atingir esse pilar, né? Você sabe que hoje mais de 75% da população brasileira, infelizmente, ou não é bancarizada ou está totalmente endividada e às vezes não tem como atingir seu sonho. Então um dos pilares, que é a democratização que eu acabei de falar, o Fábio já até comentou aqui, que primeiro é a gente colocar no nosso portfólio o veículo mais barato do Brasil, um veículo que a gente está lançando aí nos próximos meses, e o propósito, até várias matérias aí, depois vocês podem dar uma consultada, que é de fato trazer para o Brasil o carro mais barato, o carro elétrico mais barato. E dentro disso, a gente também trouxe a opção do consórcio, que é o Consórcio Nacional Zepo, para aquelas pessoas que não conseguem comprar o carro nesse momento, querem se planejar para ter um carro. Então a gente tem um consórcio e esse consórcio ele também tem um diferencial. Além de a gente levar esse produto para as nossas revendas, as nossas multimarcas parceiras também podem ter acesso a esse benefício e monetizar com isso, né? Uma outra forma de levar dinheiro para as revendas. E a grande forma das pessoas que têm interesse em ter nosso carro poder conseguir o veículo. O que a gente tem de diferencial? O consórcio todo mundo conhece, né? Você vai pagando a mensalidade ali e no final desse plano ou ele é contemplado ou por meio do sorteio. E essa pessoa, para dar o lance, às vezes ela tem o carro tradicional, no modelo tradicional ela tem o carro, ela precisa vender esse carro no mercado, não sabe por quanto vai vender o carro, pega esse dinheiro, dá o lance, às vezes não é contemplado e fica ali 3, 4, 5, 6 meses andando a pé porque não foi contemplado. Então, pensando nisso, a gente trouxe um modelo diferenciado para o consórcio Zepo. Então, vou tentar explicar ali. A Aline, que é a nossa gerente de consórcio, está aqui também, está aqui nos bastidores. E aí, se eu tiver errado, você grita daí, Aline, para me corrigir. Mas como é que funciona esse modelo que a gente trouxe, que a gente está levando para as revendas, que a gente trouxe para o nosso modelo de negócio? Então, imaginamos que a gente tem um cliente interessado, que ele tem um carro 2010 e que esse carro custe 60 mil reais. E ele tem interesse em comprar o nosso carro, que é o Zepo, que está em torno de 114 mil reais, por exemplo. Então, esse cliente, ele vem na loja com o carro dele que custa, eu dei o exemplo de 60 mil reais, né? Esse carro custa 60 mil reais na FIP, ele compra o consórcio e na próxima assembleia a gente já coloca ele para participar do sorteio, dando 60 mil reais, que é o valor que o carro dele vai lá na tabela FIP, como lance. A gente não pode garantir, mas muito provavelmente contempla, porque porque é um lance muito alto, né? Então, provavelmente vai contemplar. Se não contemplar, não tem problema, ele continua com o carro dele. Mas se contemplar, o valor da tabela FIP do carro dele for contemplado, a gente paga o lance referente ao valor da tabela FIP e ele tem um tempo indeterminado para poder vender o carro dele no mercado. Então ele vai ou vender no particular, vai vender para um amigo, ou vai vender para um lojista e conseguir esses 60 mil, que é o valor que está na tabela FIP do carro dele. Quando ele conseguir vender esse carro, ele vem aqui da loja com 60 mil, faz a transferência para Zepo e já retira o carro dele porque ele já está com a carta contemplada aqui. Ou seja, esse cara nunca vai ficar a pé. É um modelo muito diferenciado de mercado e a gente ficou muito feliz com os nossos parceiros. A gente está por trás desse processo, tem administradoras muito grandes, né?
que está nos ajudando a implementar esse projeto e, sem dúvida nenhuma, isso vai causar rebuliço no mercado. Muito legal. É isso, né, Fábio? Perfeito, falou perfeito, não tem nem que corrigir. Não tem como não sair sem um carro quando você entra dentro da concessionária da Zepa. Não tem. Não tem como. Ó, você pode tentar comprar à vista, não conseguiu à vista, você pode abrir um financiamento com as nossas financeiras também, temos parceiros fortes como o BV para te ajudar a financiar o carro. Poxa, não consegui financiar, cara, faz seu consórcio. Esse seu consórcio, você se planeja, vai pagar lá na frente, você continua com o seu carro, então não tem jeito de você não sair com o carro eletrificado. E eu acho que uma conta que a gente não colocou aqui, que é importante falar, é que se o comprador colocar na régua o quanto, na régua e na ponta do lápis, né, o quanto ele gasta consumindo combustível, ele vai ter essa economia e poder pagar o carro justamente com esse valor do combustível. Ele vai trocar de carro com o dinheiro do combustível que ele gasta no carro dele, a gasolina hoje. A gente prova para você matematicamente que é isso. A mesma ideia também do maquinário, que ele também acaba se pagando, né? Exatamente. Você não tem, um projeto muito autossustentável, né? Muito legal. E com tudo isso, com essa grandiosidade, com esse patamar que a Zepo vem alcançando também, uma pergunta muito importante, porque a ideia é que em pouco tempo, né, bem provavelmente, tome um crescimento mais ainda do que exponencial. E as lojas, né, as revendas, enfim, as concessionárias, elas com certeza vão querer saber como se tornar uma revenda autorizada da Zepo. Por favor, né, doutor Perfeito. Fábio, conseguir dar essa explicação pra gente? Sim, claro, com certeza. Eu fico feliz demais que nós estamos trazendo os produtos revolucionários para o Brasil e nós temos que expandir isso aí, que capilaridade, rede é o que é importante, né? Então, primeiro eu queria falar que esse podcast também veio para poder desmistificar e divulgar para o Brasil todas as nossas ideias, tá? Nós somos a primeira importadora e montadora que tem isso no Brasil. Aliás, nós vamos ser primeiro em um monte de coisa, e esse é mais um podcast próprio, tá? As revendas, nosso modelo de negócio, como que hoje as montadoras tradicionais, os elefantes brancos, os dinossauros que a gente chama, o que eles fazem hoje? Você tenta pôr na cabeça da população que o carro elétrico não vai virar, que a bateria, que aquele monte de coisa que a gente conhece e vê toda hora. Então o podcast é para isso e a gente veio hoje com o intuito de mudar esse pensamento e trazer a verdade aqui. A verdade é que o povo, a população hoje, infelizmente, ela é enganada, né? E a gente veio trazer as verdades e doa quem doer. Em relação às revendas, nosso modelo de negócio, o que a gente vê muito hoje? As coisas antigas, assim, aquele prédio gigante, aquela concessionária gigante, aquele elefante branco. Você, cliente, você consumidor, você paga por tudo isso. Então tudo isso sai no final do preço do seu carro. Então, qual é o modelo do nosso negócio? Nas capitais, nós vamos abrir lojas exclusivas, lojas um pouquinho maiores. Mas nas cidades, das outras cidades, convidar aquele lojista multimarca, aquele cara que está lá há 20 anos, tem o respeito da cidade, da sociedade, tem uma cartela de clientes, como aconteceu essa semana, nós vamos visitar o cliente que vende no cheque o carro, o cara que conhece todo mundo, tem confiança, sabe quem paga, quem não paga. Esse cara que a gente quer. Então a gente quer te convidar, então eu estou convidando você, para que vai assistir esse podcast, ligar para nós aqui. Você é a nossa base, é a Zepo aí na sua cidade. Nós vamos dar a bandeira de exclusividade para esse lojista multimarca. Ele vai fazer uma adequação pequena na loja dele, vai separar um corner ali da Zepo, então vai ser um modelo store, loja dentro de loja. Ele vai ter lá dentro um cantinho, onde tem a identificação da nossa marca, nossos modelos de veículos expostos, e ele vai começar a fazer as vendas e vai ali levar para aquela população, aquela cidadezinha de 40 mil habitantes, que ninguém chega com elétrico, aquela cidade maior na periferia, que ninguém chega, sem grandes concessionários no centro. Lá na periferia nós vamos ter aquele multimarca que vai representar a gente, representar com exclusividade naquele raio de 8, 10 quilômetros. Então é isso, esse é o modelo, nós vamos correr muito para esse ano a gente ter não vou falar a quantidade aqui, mas uma par de lojas, viu?
Muito legal. O que se torna muito mais acessível também o carro elétrico para todas as pessoas, porque em todos os pontos sempre vai ter alguém ali vendendo com exclusividade o carro da Zeppelin, né? Perfeitamente, isso aí. Legal. Agora, a gente já conseguiu, acho que, explanar muita coisa no nosso primeiro episódio, que era para ser só um, né? Acabou aí que tem muita coisa realmente para ser dita, né? Mas a gente também precisa saber, ter só um gostinho ali, né? Pra gente ter uma ideia do que vai vir nos próximos episódios do podcast. Vocês têm alguma ideia? Tá preparando alguma coisa? Boa, Gustavão. A gente tem... A gente está tratando o podcast aqui com muito carinho. Então a gente já fez vários convites prévios. A gente vai falar aqui de tecnologia embarcada, a gente vai falar de economia, a gente vai falar da própria eletrificação dos veículos, o que isso pode causar no mercado brasileiro, como a gente vai contribuir, né, que é um dos pilares da empresa também, contribuir com a sustentabilidade do país, enfim, com a sustentabilidade financeira da família, enfim, tem muito assunto para a gente tratar. Se eu fosse você, eu não perderia os próximos episódios, viu? Legal, galera. Esse aqui foi só o começo, tá? Nos próximos episódios a gente vai acabar se aprofundando mais em outros assuntos, né? Mas esse daqui foi só para deixar aí vocês com um gostinho de quero mais, tá? Porque a Zep tem muita novidade, muito assunto legal para tratar, para trazer aqui nesse podcast, tá? Segue a gente também no Instagram, tá? É bem importante porque por lá você vai estar antenado sobre todas as nossas novidades, tá bom? Lançamentos, produtos novos, todas as promoções que a gente vai ter campanha, coisas bem legais que vocês vão ver tudo de antemão lá no Instagram, tá bom? Pode seguir a gente também no TikTok, no Spotify e também ative o sininho das notificações no YouTube, beleza? É bem importante isso. E agradeço aqui a participação de vocês, acredito que esse primeiro episódio, assim como todos os outros, vai ser um grande sucesso. Obrigado, Dr. Fábio. Obrigado, Fábio Sá. Valeu, Gustavo. Parabéns, cara. Parabéns. Você conduziu muito bem nosso podcast, a gente está muito feliz aí. E vamos embora, os próximos estão chegando. Perfeito. Valeu, galera. Pessoal, obrigado, até a próxima.